Olá pessoal, estamos aqui de novo com o nosso Momento Fenelon, esse cantinho aqui tão agradável que foi pensado e criado para que a gente possa contar um pouquinho da nossa vida interna da Fenelon, os nossos momentos, né? E contar um pouquinho da história, porque a gente imagina que todos que estejam aqui hoje e fazem essa clínica ser uma clínica de sucesso, gostariam de entender como é a trajetória, como foi um pedaço da nossa história. Hoje a gente está aqui com uma pessoa super importante. Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar do Vitor, da Impressão. O Vitor é uma pessoa muito amável, uma pessoa muito educada, sempre pronto para trabalhar. Talvez de todas as enormes virtudes que você tem, Vitor, essa é uma das maiores, né? Você está sempre pronto, e isso daí é uma virtude, um dom que é muito importante para ter sucesso na vida, né? Muita gente reclama, e na verdade as pessoas, quando fazem uma autoavaliação, percebem que as pessoas carismáticas e que as pessoas que são proativas e sempre estão querendo e se colocando à disposição de ajudar o próximo são as pessoas que mais vencem na vida. Então eu apresento para vocês o Vitor Naves do Nascimento, né? O Vitor está com a gente há 5 anos e eu gostaria que o Vitor desse um alô para todo mundo aí. Olá a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui, estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Estou aqui na Fenelon desde 2020. Uma história engraçada de quando eu iniciei aqui na Fenelon é que eu fiz a entrevista. Comecei como Java Aprendiz, né? Eu fiz a entrevista em março, um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então tava tudo normal, peguei o ônibus, vim pra entrevista. Aí fiz a entrevista com a Leide. Aí beleza, aí a Leide conversou um pouquinho comigo, fiz a entrevista com mais 5 pessoas mais ou menos. A vaga era para 3 jovens aprendizes. Só que aí estourou a pandemia, aí meio que fechou tudo, aquela loucura toda. Aí depois, em novembro mais ou menos, aí eu fui chamado e iniciei minha trajetória aqui na Fenelon. E é muito bacana estar aqui, gosto da Fenelon, me deu a oportunidade de crescimento. Hoje eu sou gestor, né? Sou supervisor da impressão, graças à oportunidade que a Fenelon me deu. E é muito Que bacana, isso. Vitor. Essa história da pandemia chega a arrepiar, né? Quando Sim. a gente lembra da pandemia, das decisões que tínhamos que tomar, muitas delas hoje, não tenho vergonha alguma de dizer que foram equivocadas. Sim. Mas a última pandemia que a gente tinha passado, nenhum que está aqui dentro da Fenelon passou. Sim. Então a humanidade viveu uma prévia pandemia essa que ninguém tinha visto. E também o mundo era diferente, né? Hoje é um mundo totalmente de tecnologia. Quando a gente teve a penúltima pandemia, não existia nem computador. Então a gente não sabia como comportar, né? Se comportar. Mas para você, você acabou de me dizer uma coisa muito bacana, e eu acho que para aqueles que nos assistem, é muito interessante, né? Você veio aqui em março e você foi contratado dia 4 de novembro, Sim. um dia depois do meu aniversário, né? E você fez aniversário no final de outubro. Isso. Né? Final de outubro. Talvez essa contratação tenha sido talvez um presente, né? Sim, com certeza. Eu lembro um pouco de como eu iniciei a trajetória aqui, e eu acho que foi benção. Porque a gente estava passando um período complicado, né, de incertezas, né? Não sabia se ia poder voltar a trabalhar, como que seria a vida, como que a gente ia seguir em frente. E Deus me deu essa oportunidade, né, de estar de estar voltando aqui a Fenelon, consegui a vaga de Java Aprendiz, dei meu melhor todos os dias, me esforcei. E eu acho que o mais importante de tudo são as pessoas com quem eu compartilhei histórias. Teve pessoas muito importantes na minha vida. Tem algumas pessoas que estão aqui, tem outras pessoas que não estão. Mas eu acho que o mais importante de tudo foi compartilhar histórias. Teve pessoas que perdeu pessoas, né? Avós, tios, pais, entendeu? E ver como a humanidade conseguiu superar tudo isso. Então é muito bacana, é muito gratificante. A gente sabe fazer essa leitura muito bem, acho que todo mundo passou por isso próximo, pelo menos próximo ou dentro da família, né? Sim.
E a sua chegada como jovem aprendiz, até para aqueles aqui que nos assistem, precisa entender mais ou menos o que um jovem aprendiz fazia aqui e como que era a sua semana de jovem aprendiz. Parece que o jovem aprendiz não é a semana inteira, né? Sim. Como que era? Ó, quando eu iniciei aqui, eu ficava segunda, terça, aí quarta a gente tinha um curso, só que era online, né, por causa da pandemia. Aí quinta e sexta a gente vinha trabalhar. Quando eu iniciei na Fenelon, a gente tava num caos, né? Porque tava tudo voltando, porque tava tudo fechado, do nada abriu. Aí começou um monte de exame, eu lembro que tinha alguns exames atrasados, infelizmente, né? Por causa que a gente ainda estava se adaptando, porque quando a gente voltou da pandemia, só algumas pessoas poderiam trabalhar. Algumas pessoas que tinham diabetes, né? Tinha alguns problemas que poderiam ser afetados pela Covid, elas não podiam vir. Então, meio que sobrecarregou todo mundo, mas a gente deu um jeito, a gente conversou com os radiologistas na época e deu tudo certo. Em relação a jovem aprendiz, era bem tranquilo. O meu maior medo, quando eu iniciei aqui, foi na hora de montar a radiografia, porque eu não sabia nada sobre a parte odontológica. Certo. Aí na hora foi até o Edil que me ensinou. O Edil é um TSB que trabalha com a gente, só que ele não trabalha mais atendendo na clínica, mas ele trabalha com a gente auxiliando lá. Então ele me ensinou tudinho. Aí eu fiquei com medo no começo, mas rapidinho eu peguei e foi tudo certo. Aí a gente no Jovem Aprendiz a gente faz todo o processo, né? A gente monta radiografias, que até hoje eu ensino para os meus jovens a montar radiografia. Eu faço questão de ensinar para eles terem esse conhecimento para a vida. Aí a gente liberava os laudos, a gente imprimia os templates também e colocava na baia do motoboy e mandava embora para o mais rápido possível para eu chegar no dentista. Certo. Desse período, bom, primeiro agradecer o Edil aqui publicamente, né? O Edil talvez seja o maior professor. Sim. É o professor oculto da história da Fenelon, né? Sim. Porque o Edil, ele tá com a gente há anos também. E ele contou outro dia, quando ele foi homenageado com o tempo de clínica, ele contou a história dele aqui, muito bonita, né? E também eu acho que está no nosso Momento Fenelon. E ele conta a trajetória, a família, né? Que ele considera aqui dentro. Muito obrigado, Edil. Valeu aí. E só acrescentar mais uma pessoa. Hoje ela não está mais aqui com a gente, mas também foi a Claudinha. Você lembra da Claudinha? É uma pessoa maravilhosa. E um abraço. Se você assistir, um beijo para você. Tá bom, Claudinha? É isso aí. A Claudinha também ficou um tempão com a gente. Acho que a Claudinha hoje está em um ministério, né? Isso, ela está trabalhando no MEC. No MEC, isso. Exatamente. E do jovem aprendiz para contratação de auxiliar administrativo. Isso. Aí mudou o período de trabalho. Sim. E mudou a fazeres. Como é que foi? Na verdade, como a adaptação praticamente não teve, né? Porque eu já trabalhava com a equipe, tudo certinho. Mas o mais importante, né, é a responsabilidade. Porque hoje o mais importante é que a gente está lidando com vidas. Então é um diagnóstico, então eu sempre peço pro pessoal prestar atenção, né? Não tentar fazer o máximo possível, né? O erro humano sempre vai haver, não tem como evitar, mas sempre dá o seu melhor. E na questão de adaptação é a questão da responsabilidade, assumir novas responsabilidades também. E eu acho que é isso. Foi um período bacana, é um período muito bom. E deixa eu ver aqui mais. Eu acho que é isso. Certo. Você estava de férias, né? Há um tempinho aí. Viajou? O que você fez? Na verdade, eu peguei 15 dias, né? Pra dar uma descansada, ficar um pouquinho com a minha família. Aí não fiz muito. Agora, em setembro, eu tiro outras férias, aí eu vou viajar. Vou pra Porto Seguro. Opa, coisa boa. Porto Seguro. Quem não conhece ainda precisa conhecer. Sim, eu vou lá conhecer. E olha, aí nós saímos de auxiliar administrativo. E nós fomos para supervisor de 2 setores. Sim. Né? Uhum. Você fica alocado no setor de impressão. Né? O setor de impressão ele vai explicar para nós, né? Com detalhes, mais ou menos aquele e-mail que você me mandou aí, né? Pode resumi-lo, porque tem muitos afazeres, mas dentro de um contexto que eu acho que as pessoas da clínica, os 70% que não estão aqui conosco, né? Que estão nas unidades, possam entender a dinâmica, o fluxograma da impressão e também o CPD, que também está sob sua supervisão. E ele também tem afazeres diferentes da impressão, mais conjuntos. Conta um pouquinho para nós, saindo de auxiliar administrativo para supervisor, né? Eu sei que você é muito responsável, você já contou aqui que a sua responsabilidade se deve muito ao fato de que você sabe que são vidas, seres humanos que merecem respeito, mas essa transição de supervisão, como é que foi?
Como foi você receber esse convite? Na verdade, no início eu nunca tinha me enxergado como líder, entendeu? Uma das coisas que eu aprendi na Fenelon é que eu era um líder, só que eu não enxergava isso dentro de mim. Então, quando eu recebi a oportunidade, eu fiquei muito feliz, foi um dia muito gratificante. Uma coisa que as meninas do RH fizeram foi que elas pegaram, né? Aí gravaram um áudio com a minha mãe, com a minha namorada, eu não sabia. Aí um dia eu tava lá fazendo as minhas demandas, aí chega uma caixinha de som, aí minha namorada falando, minha mãe, eu sem entender nada. Mas foi um dia muito bacana, foi muito emocionante. E a questão de subir, né, de auxiliar administrativo para supervisor são as responsabilidades que a gente tem. A gente deixa de assumir, né, de só fazer aquilo e começa a liderar as pessoas. E essa é a parte mais bacana de ser supervisor, é que eu tenho a oportunidade todos os dias de dar um conselho, de mudar pessoas. Às vezes tem pessoas que estão um pouquinho tristes, eu converso com elas, entendeu? Com meus colaboradores. E é a responsabilidade. A gente tem demandas, quando a gente é supervisor, a gente lida com grupos, né? Então a gente fala diretamente com o dentista, com os radiologistas que fazem um laudo. Uma pessoa que eu converso bastante, né? É a doutora Patrícia. A gente conversa bastante, porque eu sempre tô, doutora Patrícia, faz esse laudo, doutor Sérgio faz esse laudo também. Então é bem bacana. Eu fico responsável pela parte das panoramas para concurso. Eu lido com elas pessoalmente para evitar minar o erro, né? Porque aquilo ali são pacientes que passaram em concurso, precisam daquele exame urgente para assumir o cargo. Aí eu fico responsável por eles também. Eu fico responsável pelas pendências, mas aí o Edil dá um auxílio, né, nas pendências também. Nas partes que eu não entendo, quando é muito técnico, aí eu falo com o Edil ou eu passo para a doutora Patrícia, ela me ajuda também. E é isso. Certo. É importante o pessoal entender, né? Muitas vezes a pessoa pensa a panorâmica para concurso, né? A panorâmica para concurso, tecnicamente, ela é idêntica à outra Sim. panorâmica, né? O que acontece na panorâmica para concurso é que ela não pode ter erro de dados. Isso. Né? Erro de dados. Por quê? Porque esse paciente, ele precisa ter o CPF, né? RG, tem que ter o órgão expeditor, tem que sair assinado com o carimbo original do dentista. Hoje quem assina a maioria é o Dr. Fernando, mas agora é o Dr. Lucas também, ele assina. Aí não pode estar com o nome abreviado, tem que estar com o nome completo, certinho, tem que estar perfeitamente. E o que a gente tem mais problema é as pessoas que têm cárie, infelizmente, né? Elas Sim. estudam, mas não faz o tratamento, né? Não escova os dentes, às vezes algum problema crônico também, né? Esses são os maiores problemas, mas 90% dos erros são por causa de dados. Certo. Então a importância é que a gente fala da recepção, né? Da recepcionista que está aqui nos assistindo, né? Sim. Porque quando é panorâmico para concurso, a gente não pode ter abreviação, tem que ter o CPF, tem que ter o RG, então tudo isso tem que estar constando no cadastro do paciente para que possa ser replicado na imagem e no laudo. E quando ele fala da cárie, só para tentar fazer uma explicação também para que as pessoas entendam, é porque dependendo do setor, dependendo onde esse paciente passou no concurso, se ele tiver uma cárie, primeiro ele precisa ser tratado para depois ter a admissão, né, nesse concurso. E existem alguns concursos que, dependendo da lesão, né, a gente chama de patologia, mas dependendo da lesão da doença que tem, precisa ser tratado e é cirúrgico. Sim. Né, e é cirúrgico, para que a pessoa possa ser admissionado dentro desse órgão. Né? Então, aí o tamanho da importância. E no CPD? O que o CPD faz? Você contou que a impressão ela recebe a imagem, né? Porque as pessoas atendem, exportam. Antigamente na clínica, para os que são um pouquinho mais novos, a exportação era manual. Sim. Tá? Então hoje a exportação é por um robozinho também que automaticamente fica limpando a caixa, né? de envio a cada segundo, né? E mandando as panorâmicas que vocês exportam, as telerradiografias, periapicais, interproximais, oclusais, né? Sim. E aí tudo aqui dentro da impressão é montado. Fala um pouquinho dessa sequência na impressão, depois a gente volta para o CPD, um pouquinho dessa sequência. Tá. Hoje na impressão a gente é responsável pelos exames 2D, tá? São os exames mais simples, mas eu acredito que sejam os exames que mais saem na Fenelon. Por ser simples, por conta de valor também, porque é um pré-diagnóstico que você passa para o dentista.
A gente é responsável pelos exames 2D. A gente faz o quê? A gente faz a impressão das fichas, tá? Lá na impressão a gente tem a dinâmica de organizar as pastas por cores. Para que a gente faz isso? Para a gente identificar, por exemplo, se tiver uma pasta que eu olho, eu sei que essa pasta é para sair na quinta-feira. Então a gente consegue dar prioridade de fato para as pastas que precisam sair primeiro. Depois que a gente faz a impressão das fichas, a gente faz o quê? Faz as montagens dos radiográficos. Os pacientes que são atendidos, eles são exportados aleatoriamente o exame daquele paciente. Então a gente tem um conhecimento técnico, não é muito, tá? Mas é um conhecimento técnico sobre a anatomia do paciente, né? Da boca do paciente. A gente sabe a numeração dos dentes, a gente sabe o que é inferior, superior, maxilar, o que é uma oclusal, entendeu? A gente tem um conhecimento, a gente faz a montagem e encaminha esses exames para os dentistas radiologistas, que eles fazem os laudos de casa, tem uns que fazem aqui, tem uns que fazem em casa, tá? E depois a gente faz a impressão desses laudos. Tem alguns exames que a gente faz o direcionamento para outros setores. Por exemplo, para o CPD trabalhar hoje, ele precisa do quê? Da teleradiografia, que é aquela imagem que o paciente está de lado, né? Claro. Aí a gente faz um encaminhamento da tele para o CPD. E tem algumas tomografias, que, por exemplo, a tomografia, eu acho que maxilar, que inclui panorâmica, ela tem a radiografia. Então a gente faz um encaminhamento para a tomografia também. E depois disso, a gente pega os exames simples, que a gente é os exames 2D, que a gente chama. A gente pega, envelopa eles, tá? E a gente manda para os motoboys. A gente coloca rota por rota. Então, se é lá na Asa Sul, a gente vai lá, coloca na baia do paciente. Se é na Ceilândia, a gente coloca na baia. Aí a gente faz isso um dia antes dos motoboys virem pegar no dia seguinte. Então o exame vai sair 9 horas, um dia seguinte já tá tudo na baia, tudo certinho pro motoboy pegar e levar. Entendeu? Esse é o serviço da impressão. Fora outros serviços, a gente analisa as imagens, se tiver imagem fora do padrão, a gente não deixa passar. Hoje a gente faz uma anotação que a gente manda, quando a gente está em dúvida, a gente manda pro Dr. Maurício, ele avalia se tem a necessidade do paciente voltar ou não. E eu gerencio a fila de pendências, eu gerencio junto com o Dr. Maurício. E as panorâmicas para implante, né, que é a panorâmica normal, só que com as medições, né, para implante. E acredito que seja isso. Isso aí. Para aqueles que nos assistem também, é importante a gente colocar aqui, dentro do que o Vitor explicou, aquela consideração do radiologista também, né? Hoje existe uma fila aleatória, né? Onde eles sobem os exames com os templates e o radiologista vai puxando aquilo, laudando, e lá dentro do sistema do radiologista, para que vocês entendam, se o radiologista tiver uma dúvida, nós temos um grupo. Sim. Onde ele tira a dúvida com professores. Sim. De radiologia, patologia, estomatologia, né? Usualmente, esses professores estão sempre online, né? Principalmente em horário comercial. E se a gente prefere que esses exames que tem uma dúvida, uma patologia, uma doença diferente, a gente prefere jogar para o nosso comitê. Que aí normalmente é uma discussão entre o Dr. Sérgio, eu, né? E muitas vezes entre outros radiologistas. Sim. Dentro da impressão, a gente tem alguns momentos onde todos precisam entender essa divisão de pastas de dia. Então, o que a gente entende aqui, tá? A gente entende assim, o exame é para sair na quinta. Sim. Não, mas para nós, ele é o máximo é a quinta. Para nós, ele sai quarta. Entendeu? Para nós, ele sai quarta-feira. E o que mais importa hoje nesse mundo digitalizado, o que acontece? Às vezes, no dia que o paciente é atendido, no mesmo dia, no aplicativo, por e-mail e no site, ele já está. Não só a imagem, como o laudo. Entendeu? E aí, na quarta-feira, ele já sai para entrega. E para aqueles que talvez não saibam, acho que poucos não sabem, mas tudo que é feito na Fenelon hoje é impresso, de novo. Né? A gente percebeu que a gente ainda precisa um tempinho a mais para que os dentistas acostumem essa parte de digitalização, porque não é fácil você ter um consultório com um computador e um monitor do lado da cadeira. Então é muito mais fácil você ter a radiografia ainda. Essa é a realidade brasileira, eu acredito que em 70% dos casos. Né? Então o que a gente fez? A gente imprime tudo e entrega tudo, como nós estamos falando internamente, tá? A gente pode dizer isso.
nós imprimimos e entregamos tudo gratuitamente em qualquer lugar do Distrito Federal. Sim. Tá? Então é importante que isso aí só a Fenelon faz. Tá? Só a Fenelon faz. E eu acho que isso é uma coisa muito bacana, porque a gente consegue entregar para o dentista e para o paciente um serviço totalmente especializado e totalmente individualizado. Ou seja, você sabe que você vai receber de modo digital, em vários formatos, e vai receber também impresso. E aí agora ele falou de um exame que vai te levar a explicar o CPD, tá? Que eu acho legal para aqueles que nos assistem. Tanto o pessoal da recepção quanto o pessoal do atendimento, né, os TSBs. Nós temos um exame que ele citou o nome que vai para o CPD, Sim. que é a teleradiografia. Tá? E só para poder exemplificar para vocês porque ela chama teleradiografia. Né? Quando a gente separa o nome tele de radiografia, tele quer dizer distância. E a radiografia é o termo usado para a imagem, né, radiográfica. Então, a teleradiografia é aquele exame que o paciente fica de um lado e o raio-x vem a uma determinada distância para poder fazer da face lateral dele. Entendeu? Já a radiografia intraoral, periapical, interproximal é feito dentro da boca. E a panorâmica ele gira próximo da cabeça. Né? E a teleradiografia é uma radiografia feita à distância. A gente pode fazer uma analogia com a televisão, que você está assistindo um jogo de futebol, mas ele está acontecendo à distância. Sim. Pode fazer uma analogia também a telescópio, que você está vendo aquilo, né, através de um binóculo, por exemplo, de uma lente, mas aquele objeto está distante, por isso é um telescópio, tá bom? Então, essa teleradiografia vai para o CPD, e o CPD também vão as fotografias. Sim. Como é o processo lá dentro? O processo hoje vamos começar pelo processo que é o processo que é o início da documentação, né, que é feita no CPD, que é a fotografia. Hoje a gente tem 2 colaboradores que trabalham diretamente só com as fotos. O paciente vai lá, ele é atendido na unidade, aí eles fazem a foto, exporta, né, na pasta do paciente, no código do paciente, aí eles vão lá e puxam. Parece meio simples, mas tem toda uma dinâmica atrás disso, porque eles têm que, por exemplo, se o fundo tiver branco, eles escurecem. Se tiver um fiozinho passando assim pela cabeça, eles vão lá, fazem um corte. Quando chega as intraorais, né? Que são a boca aberta e fechada, né? Isso. Aí tem uma lateral, direito e esquerdo. Eles têm que fazer o corte também, porque vem bem distante. Aí fica mostrando aqueles modzinhos, os meninos vão lá, fazem um corte tudo bonitinho. A partir disso, é gerado a foto do paciente no sistema e os meninos puxam. Para quê? Para fazer a telefrontal, não, aquele exame, agora eu esqueci o nome, a de perfil. Sim, a fotografia. De perfil frontal e lateral. Certo. E depois disso, eles usam a tele para fazer os traçados. Geralmente, os mais comuns são a USP e a McNamara. Mas tem outros traçados também. Tem Jarabac, Rickett, tem muito traçado que você consegue fazer com a tele. E hoje a gente utiliza uma inteligência artificial que antigamente era ponto a ponto. Eu cheguei nessa época, uma curiosidade, eu fiquei um pouquinho com o pessoal do CPD nessa época, quando eu era jovem aprendiz. Eles faziam uma marcação, por exemplo, pegava a tela e a marcação era manual. Eles só tinham o exemplozinho, né, de onde tinha que ser a marcação mais ou menos, e faziam ponto a ponto. Pegavam uma réguazinha e ia marcando. Agora, com o avanço da tecnologia, né, com o software que a gente tem hoje, né, que é o Radio Memory. Isso. Aí hoje é a inteligência artificial que faz as marcações tudinhos. Hoje essa inteligência artificial só não entende 6 pontos, né? Quando o paciente não tem o primeiro molar. Certo. Aí que tem que ter um conhecimento técnico, né? Que os meninos têm do CPD, que tiram as marcações para dar continuidade no traçado. Após isso, eles fazem a montagem das pastas e juntam junto com o modelo. O modelo é outra coisa bacana que a gente faz aqui, que é o escaneamento. É muito melhor para o paciente, é muito mais tranquilo do que colocar aquela massinha no paciente, né? O tal do alginato famoso. E hoje eu acredito que a Fenelon seja o pioneiro dessas impressões de modelo 3D. Aí a gente junta, né? Junto com a pasta e a gente só entrega para o motoboy. Hoje é mais ou menos 5 dias úteis quando tem o modelo. Mas os meninos, a gente tá sempre no processo de agilizar, a gente consegue entregar com 3, às vezes a gente consegue entregar com 2.
Então, acho que esse é o processo do CPD. Tem alguns outros processos também, que é a placa de clareamento, tá? Às vezes os dentistas solicitam as placas de clareamento, né? Não sei o processo que é feito com o dentista, mas acredito que seja a pigmentação, né? Coloca um pigmentozinho para fazer o clareamento. Você pode você pode me completar, porque essa parte eu nunca vi, mas a gente faz as plaquinhas de clareamento. Tem a modelo para estudo, né? Geralmente que é para colocar aparelho, fazer o estudo se vai dar certinho, né? O aparelho na boca do paciente, fazer as medições, né? Para aperfeiçoar, né? O aparelho. E eu acho que seja tudo isso. Tem mais algumas coisinhas, nem tudo eu vou lembrar, são vários processos, mas praticamente, né, no setor da central de imagens, né? Isso. Central de tecnologias, a gente pode chamar assim também, que a gente é muito software, é tomografia, é muito detalhezinho também, mas o processo é praticamente o mesmo para todos, que é imprimir a ficha, trabalhar esse exame e entregar para o paciente, entregar para o dentista. Entregar onde for preciso. Se não tiver clínica da Fenelon, a gente vai em qualquer lugar. A gente cria uma virtual. Sim. Então, eu acho que não tem como ter uma aula melhor que essa, tá, Vitor? Te parabenizando aí pelas explicações e deixando sempre claro esse lado da tecnologia. Então, eu acho que dentro desse contexto todo que a gente veio aqui trazer você para explicar e contar um pouco da sua história, que é brilhante, né, cara? Porque um jovem aprendiz ser supervisor e ainda ter muito para crescer aqui dentro é um motivo de orgulho para nós, né? A gente gostaria que todos os jovens aprendizes fossem assim, né? E a gente percebe muito que nesse momento que a gente vai vivendo, a gente vê cada dia menos pessoas buscando uma felicidade através do trabalho. As pessoas buscam uma felicidade através do emprego, né? Mas não existe sucesso sem trabalho. Sim. Né? Existe uma frase brilhante de um publicitário chamado Nissan Guanais, que diz que não existe nenhuma história de sucesso sem suor. Né? E isso desde jovem eu gravei na minha mente, que as pessoas muitas vezes querem reconhecimento, mas as pessoas buscam o fim, elas esquecem do meio. É totalmente diferente da sua história. A sua história tem começo, meio e não vai ter fim, entendeu? Porque você é um visionário. Dá para perceber que o que você fala com propriedade. E isso é muito bacana, porque você entende, você está lá vivendo lá dentro. E é isso que a gente gostaria que essa geração, né, a minha, a X, a Z, né, todas, né, a próxima que está vindo aí, né, que é a Alfa, todas pudessem buscar felicidade também dentro do trabalho. Porque, na verdade, é bíblico dizendo que o trabalho dignifica o homem, sim. E que, na verdade, tudo que a gente consegue através do labor, entendeu? É digno de honraria. Quando a gente trabalha com pessoas que têm um comportamento, né, como o seu, e posso incluir isso daí para aqueles que nos assistem, todos hoje que eu vejo do seu setor. Seu setor é muito bom. Tá? Eu sei que o seu setor teve muita mudança, mas se você parar para pensar, a alegria que eu vejo quando eu entro lá, falando bom dia, boa tarde, todo mundo hoje está muito satisfeito, entendeu? É claro que todo mundo quer crescer, quer melhorar, quer tudo na vida, mas dentro daquele contexto de momento, eu percebo, através das histórias que estão lá, posso falar, né, da Regiane, posso falar da Dona Lourdes, falar do Edil, né, tentando não esquecer ninguém, porque tem a galera lá do CPD também que trabalha, o próprio Fábio que está antigo de casa. Essa evolução que a gente está tendo de IA e essa evolução que a gente está tendo tecnológica e acrescentando agora o que você disse em relação à impressão 3D, nós, por sonho, essa história acho que ninguém sabe, eu e o Frederico fomos para um congresso e compramos uma primeira impressão 3D, uma impressora 3D, perdão, sem saber usar e nem saber o que ela fazia direito. A primeira impressora 3D que entrou aqui na Fenelon, ela tem mais de 10 anos, cara. Sim. A gente não sabia nem como usar e nem para que usar. O primeiro scanner intraoral que chegou em Brasília foi o nosso, foi um Tri-Shape do Conjunto Nacional. Ele chegou a ficar 30 dias sem atender nenhum paciente, porque o dentista não sabia, entendeu? Por que ia trocar uma moldagem por um escaneamento. Depois, eu fui até a banca de um doutorado que mostrou exatamente o que você falou para nós. A qualidade de atendimento para o ser humano,
A qualidade de atendimento, de Demais. velocidade, entendeu? Para o paciente, para o técnico. A qualidade do trabalho em relação àquele gesso, aquele alginato cheio de bolha, entendeu? E a qualidade do diagnóstico, que é aquilo que o dentista busca para fazer o tratamento correto. Sim. Né? Vitor, até para a gente não se estender muito mais, porque está muito rico, a gente acho que ficaria aqui a tarde toda. Manda uma mensagem, né, para aqueles que estão te assistindo, que em 5 anos você foi de jovem aprendiz, entendeu? Para gerenciar e supervisionar 2 setores muito importantes aqui dentro da clínica. Para concluir, manda uma mensagem para eles daquilo que você poderia dar de pulo do gato, de dica. Eu acho que é um conselho que eu dou todos os dias para os meus meninos lá, que eu trabalho muito com jovens aprendizes também, eu ajudo a fazer as contratações dos jovens, tá? Que você tem que dar seu melhor todos os dias. Não importa o que você for fazer, qualquer coisa que você fazer, dê seu melhor todos os dias. Porque às vezes você pensa que vai demorar, que isso é aquilo, mas dê seu melhor todos os dias, porque todo trabalho ele tem uma recompensa no final. Não pense no final, dê seu melhor todos os dias, que vai dar certo tudo na sua vida. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. É isso. É o que eu posso falar pra vocês. Sigam esse caminho, dê seu melhor todos os dias. Quando você acordar, por exemplo, é uma dica da Ivone que eu levei pra minha vida. Que a Ivone, ela faz treinamentos com gerentes. Que na hora que eu desperto o celular, qual que é a sua primeira reação? Putz, tem que acordar, nossa... Eu já acordo felizão, no primeiro toque eu já levanto. Aí eu jogo água no corpo e já tô felizão. Então, você tem que dar o seu melhor todos os dias, e é isso. Ivone, vou seguir também, porque eu já faço quase isso, mas eu ainda dou uma batidinha, mais 5 minutos aí, depois eu levanto. Isso. Então eu vou levantar no primeiro também, que o café da manhã lá em casa vai ficar pronto mais rápido. Sim, com certeza. Vitor, de coração, muito obrigado, tá? Parabéns pela sua história, te desejo todo o sucesso do mundo. Aqui dentro você é muito querido, tá bom? Saiba que por todos nós, seja Frederico, Dr. Fernando, tá? A doutora Mainá que está do seu lado, Dr. Lucas. Sim. Tá? E por todos os do seu lado, nós só temos elogios quanto à sua pessoa. Você é muito educado, dá para perceber que você é um menino que tem uma estrutura psicológica muito boa. Muito boa. Obrigado. Você já é um vencedor, mas que Deus te abençoe para que você cresça cada dia mais. Obrigado, Vitor. Obrigado a vocês. Quero mandar um abraço, né? Lógico. Quero mandar um abraço pro Dr. Lucas, que ele, no momento da promoção, foi uma pessoa que me ajudou muito, me passou vários conselhos. Um abraço para a Regiane também, que a gente não comentou dela, mas é uma pessoa muito importante, me ajuda muito. Ela também já foi TSB, então tem muito conhecimento. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar com ela, com o Edil. Principalmente vocês técnicos, se tiver qualquer dúvida, falem com ele, que eles estão aqui desde o começo, pregaram as primeiras máquinas de fazer radiográfico, então eles entendem muito, muito mesmo. Um abraço para a doutora Mainá e um abraço para o doutor Fernando, Federico, para você também. Obrigado. Vocês são inspiração para mim, de crescimento, de respeito também, sempre me trataram muito bem, e é isso. Só tenho para agradecer o momento, eu acho que é muito bacana estar aqui, compartilhar um pouquinho da história, porque eu não tenho tanto contato com o pessoal da unidade, entendeu? Eu só falo por telefone, tem muitas pessoas que eu nunca nem vi. Por exemplo, agora eu tenho contato com o gerente por causa do treinamento que a gente faz, né? Toda terça, quinta a gente faz um treinamento, que a gente conversa com a Ivone, né? Que eu já tinha comentado. Então eu conheço todos os gerentes. Um abraço para todas as pessoas. E é isso. Acho que muito feliz por estar aqui. Um abraço para todos. A gente que agradece. Obrigado. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.